Naquele pique, mulher. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Analice e curso licenciatura em Química no IF de São José. Nosso trabalho é composto pela Ana, que sou eu, e pelo Arthur Matheus. Naquele pique, mulher. O fenômeno da emissão de luz visível por um organismo vivo ou por uma reação química, há tempos ela vem sendo de grande interesse por biólogos, bioquímicos ou químicos. Assim, nós temos como luminescência a capacidade de um organismo vivo ou reação química de emitir radiação a partir de seu estado excitado, e essa radiação ela se dá por luz. Dentro da luminescência, nós temos subdivisões, sendo ela a bioluminescência, a fosforescência, a fluorescência, a quimioluminescência e a incandescência. Naquele pique, mulher. Bom, primeiramente, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o que é a luz, para entender melhor os conceitos que foram trabalhados. Luz nada mais é que a resultante de ondas eletromagnéticas, né, das frequências das ondas eletromagnéticas. De primeiro modo, acontece que tem essa discussão sobre a luz ser uma partícula ou a luz ser uma onda. Tudo isso depende muito do contexto que está sendo analisado, né? De maneira geral, praticamente sempre a gente considera a luz como uma onda. Em pouquíssimos casos, e são casos muito específicos, a gente considera ela como uma partícula. A partir disso, né, a emissão da luz, né, como que a luz é gerada, ela acontece da seguinte forma. Se levarmos em conta, por exemplo, o modelo atômico de Bohr, que é esse daqui, no centro temos um núcleo de prótons e tem as camadas dos elétrons. Quando o elétron recebe uma quantidade de energia, ele passa do estado fundamental para o estado excitado. Dessa forma, ele salta uma camada para frente da eletrosfera. Então, se ele está aqui, está um núcleo, ele está aqui, ele vai receber energia, ele vai passar para a próxima camada, né, distante do núcleo. Dessa forma, ele vai começar a consumir bastante energia, e quando ele voltar para sua camada original, né, para o seu estado fundamental, ele vai liberar o resto da energia, tipo, de uma vez só. E essa energia que é liberada, ela é liberada em forma de partículas. Essas partículas são os fótons. Os fótons, eles são partículas de luz, né? É eles que liberam a luz, e eles não têm massa nenhuma, então acaba não tendo uma resultante mais complicada quanto a isso. A luz ela pode ser analisada de acordo, né, as ondas são analisadas de acordo com sua frequência e seu tamanho, né, sua altura. E existem vários tipos de frequência. Existem as frequências de ondas de rádio, de ondas eletromagnéticas, a luz ultravioleta, as ondas de luz visível, tudo isso tá dentro desse feixe. E acho que é legal falar que a partir das luzes ultravioleta, né, que seria a ultravioleta, os raios gama e o raio-x, a luz ela começa a ser radioativa, né? Ela começa a liberar radiação, então é uma luz que a gente não consegue mais enxergar. Então, ao contrário de que muito pensa, que é algo que a gente vai falar sobre algo ser muito brilhante e ser radioativo, não é muito bem assim que a gente analisa dessa forma. E agora, falar um pouquinho sobre o que é, de maneira geral, a quimiluminescência. Naquele pique, mulher. Bom, agora entrando um pouquinho no assunto da quimiluminescência e também da bioluminescência, vou acabar falando das duas juntas. A quimiluminescência e a bioluminescência, de modo geral, elas tratam de emissão de luz sem a liberação de calor, característica das luminescências, através de reações químicas. As suas diferenças principais é que a quimiluminescência elas são alguns compostos que são colocados especificamente para emitirem luz, e a bioluminescência ela tem essa mesma particularidade, porém ela acontece em seres vivos, né? Em alguns vagalumes, né? Nos vagalumes, em algumas espécies de plantas, em alguns peixes abissais que eles vivem em locais muito escuros, tipo aquele peixinho do Nemo que tem a lanterninha. E ela é um fenômeno natural, por isso que ela é considerada uma bioluminescência. E um exemplo também bem claro da quimiluminescência são essas pulseirinhas de neon aqui, que tem em toda festa, tem várias festas que tem essa pulseira. E quando você quebra elas, né, quando você torce elas,
acaba liberando os compostos aqui e eles acabam emitindo luz. Tem como você perceber também que se você ficar com a mão nelas, você percebe que elas não esquentam, elas não liberam calor, né, dado essa característica das quimioluminescências. E tem muitas pessoas que, por conta de filmes, né, que a gente acaba vendo às vezes imagens na internet, fazem assimilação de quimioluminescência e bioluminescência serem radioativas ou serem tóxicas. Acaba sendo muito específico, porque assim, a toxicidade ela é um tanto quanto relativa. Existem algumas reações que elas podem, algumas reações químicas que elas podem acabar liberando alguns compostos que podem realmente fazer mal à nossa saúde, só que é muito difícil acontecer isso naturalmente. É muito difícil você estar no meio da rua, acontecer uma reação e ela acabar intoxicando você. É extremamente raro que isso acontecer, praticamente impossível. E quanto à bioluminescência, existem sim alguns animais que essa bioluminescência é tóxica, só que são coisas bem específicas. Geralmente, quando você vê um animal brilhante, assim, eu acho que as pessoas tendem a ter um pouco de medo e não ficar perto deles. E quanto, por exemplo, a essas pulseirinhas aqui, elas não fazem mal algum. É lógico, se você enfiar o bagulho na boca, no olho, aí vai fazer mal, né? O negócio causa uma irritação, que também não era pra estar ali. Então, assim, só tomar cuidado. E quanto à radiação, né, a liberação de ela ser radioativa ou não, como eu tinha mencionado, a partir da luz ultravioleta, ela começa a liberar radiação, e essa radiação ela não é vista a olho nu. Então, teoricamente, você não enxerga a radiação, ou seja, não teria como essas coisas brilhantes serem radioativas. Mas, se você sabe, se você tem uma noção de, em determinada reação tem esse composto, então você não vai ficar perto dessa reação, né? Porque você sabe que o composto, né, esse elemento radioativo, ele tem naquela reação, e ele vai acabar liberando radiação. Então, assim, a gente, né, fica um pouco longe disso. E, por exemplo, né, naquelas lâmpadas fluorescentes, né, que são aquelas bem longas, elas dentro tem pó de mercúrio. E ele acaba reagindo, né, e ele bate. Você fala assim, como que não emite luz se a gente enxerga? É que essas lâmpadas, por dentro, elas são pintadas de branco. Aí acaba que esse pó, ele libera essa luz bate no branco, e o branco vai, né, a tinta branca vai e ilumina o ambiente. Mas, teoricamente, não é uma luz radioativa. E isso é bem importante ressaltar. Agora, vou deixar vocês com o nosso experimento. Então, gente, para esse experimento vamos precisar separar as partes da pulseira de neon, onde uma é de plástico e a outra é de vidro. Onde nesses bastões de vidro se encontra o oxalato de fenila com o corante, que nesse caso era rosa. Outra situação no qual o oxalato de fenila também está presente é na perícia criminal com o luminol, que é um reagente quimioluminescente que reage com o sangue e a partir disso emite uma luz. O outro composto da pulseira na parte de plástico é o peróxido de hidrogênio, que no caso é a água oxigenada. Quando esses dois compostos começam a reagir, é formado dois fenóis e uma substância nova, que ela é muito grande e muito instável, e justamente por isso, por essa instabilidade, ela tem uma energia muito grande. E como essa molécula é grande e por conta da sua instabilidade, ela é quebrada, e essa energia ela é dissipada para o corante, e dessa transferência ocorre a formação de dois dióxidos de carbono. E após a excitação dos elétrons do corante, quando eles voltam para o seu estado fundamental, eles voltam em forma de luz. E assim ocorre essa reação quimioluminescente, não gerando calor sensível. Nessa parte do experimento, a intenção era misturar as cores das pulseiras que nós tiramos dos seus reagentes e ver em qual cor daria e se mudaria muita coisa, mas no fim deu esse laranja. Obrigada por terem assistido e comente o que acharam.